Olá, eu sou Lili Marquise e este é o programa Quarta Revolução, da Vale TV. Os nossos convidados de hoje são Juliano Hoffmann, CEO da Spheric, e ele vai fazer uma abordagem sobre os custos da indústria 4.0. E Carlos Bischoff, gerente comercial da Pixforce, que vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, visão computacional e a startup gaúcha que tem o reconhecimento nacional. Estou aqui com Juliano Hoffmann, CEO da Spheric. Seja bem-vindo, Gil. Obrigado, Lili. Obrigado pelo convite. Legal. A Spheric já é uma empresa aí bastante tradicional no mercado, né? Sim, bastante. A gente fez agora 22 anos de empresa, estamos indo para o 23º ano. Bastante tempo. E sempre focados na automação? Sempre focado em automação industrial. Né? Eu tive a ideia de abrir uma empresa, a primeira vez que isso tem registro na família, eu tinha 8 anos, quando eu disse que eu ia ser dono de empresa. Né? Eu não sabia do que, mas eu ia ser dono de empresa. E aí, em 99, eu abri a Spheric e logo me conectei, vinha da automação, né? Já tinha trabalhado numa empresa de automação, e aí tive a oportunidade de abrir a minha empresa em 99 e desde então a gente vem traçando uma jornada muito legal. E a Spheric, ela surgiu com uma dor de mercado ou vocês, por a tua paixão pela manufatura, pela indústria, pela automação? Na verdade, a minha história com a tecnologia ela vem lá de 86, quando eu tinha meus 8, 9 anos, que eu tive meu primeiro computador e já comecei a ensaiar alguma coisa de programas. Né? Depois acompanhei toda a evolução dos videogames, então sempre joguei muito videogame, sempre gostei disso. Acabei indo fazer eletrônica na Liberato, e aí começou esse gosto, não pela automação ainda, era muito incipiente na escola, mas eu acabei ganhando uma feira, a Mostra Tech, na Liberato, e aí fui presenteado com a participação numa feira nos Estados Unidos, que foi a ISEF. E aí, a partir dessa feira, a minha janela de oportunidades de profissão aumentou. Eu fui contratado para fazer o estágio pela Liberato numa empresa na área de automação industrial. Daí eu conheci de verdade o que era automação, porque na escola, basicamente, um sensorzinho ou outro era o que a gente aprendeu. E eu trabalhei 1 ano e meio, então, em 2 empresas na área de automação. E fiquei 2, 3 meses afastado e senti vontade, eu brinco que a minha cachaça é automação, né? Eu adoro automação. E acabei voltando e tive a oportunidade de abrir a empresa e fazer um primeiro contato na área de fibras óticas. Quando estava começando a conversa de fibra ótica, eu tentei trazer fibra ótica do Japão para iluminação. Imagina, Lili, isso em 99, ninguém falava disso. Eu já estava de olho. Depois fibra ótica para telecomunicações, que também estava recém começando aqui no Brasil, só que o investimento inicial era muito grande. Era coisa de R$1 milhão em 99. E aí eu olhei para o tamanho do meu bolso, o bolso do meu pai, na verdade, foi meu pai trocínio no início, e não dava, né? Então eu me conectei daí com uma empresa americana, que eu tinha trabalhado numa empresa japonesa, uma concorrente, me conectei com uma empresa americana, e eles estavam mesmo avaliando a troca do parceiro local na época, e aí gostaram do meu currículo, a participação na feira dos Estados Unidos foi decisiva, vieram me visitar e eu com 21 anos, eu tinha um contrato para ser distribuidor de uma marca americana bem forte, que é Banner, aqui no Rio Grande do Sul. E assim eu comecei a trajetória daí da Spheric dentro da área de automação industrial. Que bacana, né, Gil? Tu trazendo esse exemplo de que tu viestes lá da Fundação Liberato, que é uma instituição, uma escola muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, a Mostra Tech, que é uma feira muito reconhecida já mundialmente. Sim. E tu é fruto desse legado do A gente do brinca, Liberato. sou filho da Liberato. Né? E com bastante orgulho, eu acho que é uma escola que quem sai de lá, sai diferente. E sai pronto, eu sempre brinco, né? Pra mim, cara feia só tem 2 motivos. Ou é fome ou é sono. Porque do resto a gente não tem medo de tão preparado que a gente sai da escola para enfrentar as adversidades, né? Porque aí fora, quando a gente vai para o mundo dos negócios, é realmente matar um leão por dia. Então a gente consegue efetivamente... Eu tive bastante suporte tendo estudado na Liberato.
Forja muito, né, o profissional. E isso Com é certeza. muito bom, porque os nossos jovens já iniciam, né, nessa batida com uma carga e uma bagagem bastante rica já, né? Exatamente. Legal, mas e quando é que começou essa tua jornada para a indústria 4.0? Bom, a indústria 4.0 ela começou em 2013, é uma marca bastante importante, quando eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha e participei de uma feira como visitante, uma feira chamada SPS Drivers, que é uma feira que acontece em Nuremberg, na Alemanha, e reúne os principais fabricantes de equipamentos para automação industrial do mundo. É a feira tecnológica mais legal que tem. Inclusive, o pessoal da nossa área diz que é muito mais legal que Hannover, porque Hannover tem muita dispersão e essa feira é muito focada, né? E aí, quando eu tive nessa feira, eu nunca vou me esquecer da imagem, eu encontrei uma ilha, que era um consórcio de empresas que estavam desenvolvendo uma tecnologia, que é a tecnologia que permite, lá embaixo na conexão com a máquina, que a indústria 4.0 possa vir a acontecer, que é um protocolo de comunicação chamado IO-Link, que é onde dá inteligência para o sensorzinho simples da máquina, ele ganha inteligência a partir desse protocolo. Quando eu olhei para uma placa ali, a placa devia ter assim, uns 4, 5 metros de altura, 3 metros de largura e tinham mais de 50 marcas. Então ali eu entendi que, pô, a IO-Link é um negócio que ia funcionar mesmo, de verdade, a gente já vinha acompanhando. E logo em seguida começou a vir as primeiras conversas na própria Alemanha sobre a indústria 4.0, depois Estados Unidos, manufatura avançada, aí ganharam-se vários nomes aí pelo mundo e eu comecei a acompanhar esse movimento. Mas em 2017 foi quando eu entendi que sim, vai para o Brasil, né? Não era uma onda, uma modinha só, e principalmente não ficaria restrito ao primeiro mundo, à Europa, aos Estados Unidos, né? Que isso também viria para o Brasil. Então comecei a falar sobre isso, estudar sobre isso com bastante profundidade em 2017. E o que significa realmente assim, a indústria 4.0 na prática? Na prática, hoje, é se municiar de informações para tomada de decisão. Essa eu diria que é a base da indústria 4.0. Né? Vamos chamar de, utopicamente falando, onde a indústria 4.0 quer chegar, ela quer poder te entregar um produto único ao preço de um lote gigante de peças. Por exemplo, vamos comprar uma camiseta. Camiseta tamanho M. O cara tem que fazer um lote lá de 1.000, 2.000, 5.000 camisetas para ter um custo bom de venda. Tu imagina fazer uma camiseta customizada para mim. Eu sou um cara mais alto, mais magro, a minha camiseta M vai ser diferente de alguém que usa uma outra M que é um pouquinho diferente de mim. Como fazer isso a um custo viável? Isso é o que a indústria 4.0 quer entregar. Um produto customizável, mas com um preço, com um custo que cabe no bolso de todo mundo. Né? Então esse é o grande desafio que se persegue. Tu falou uma questão que é bem importante, né? E a gente tem batido muito sobre essa questão do conhecimento, né? Sim. Então, conhecimento é a grande moeda, realmente ela é importante como base. Então, não é só trabalhar a tecnologia, também é a tecnologia, né? Também. Mas também é importante que a gente tenha processos inteligentes, isso? Com certeza. A gente brinca ainda que, por exemplo, automatizar um processo ruim é jogar dinheiro fora. Colocar a indústria 4.0 num processo ruim é jogar dinheiro umas 10 vezes fora. Então a gente precisa evitar isso, né? E um dos melhores caminhos para iniciar é ter os processos corretos dentro da empresa, né? E aí o Lean Manufacturing é uma boa base para começar essa organização, começar a coletar dados de máquina e aí tu começa a fundir as coisas e entender onde estão os teus problemas. E aí sim, começar a caminhada nessa jornada que é a indústria 4.0, que na real é uma grande jornada, né? Longa, mas muito positiva. Legal. E como está assim o cenário? Tu conseguiria traduzir para nós o Brasil frente ao que está acontecendo no mundo? O Brasil, felizmente, ele acordou também para a indústria 4.0, um pouco tarde. Tem um delay de mais ou menos uns 5 anos aí, entre o que começou a ser discutido lá fora e começou a ser discutido aqui no Brasil. Até foi engraçado, quando eu comecei a falar de indústria 4.0 em 2017, eu ganhei um apelido entre alguns amigos de Cavaleiro do Apocalipse. Porque eu dizia que ou as empresas entravam nisso, aprendiam, entendiam e se preparavam, ou elas seriam engolidas pelos europeus e pelos americanos que investissem nessa tecnologia. Apanhei muito no início. Hoje, as pessoas que batiam em mim, elas dizem a mesma coisa que eu digo hoje, né? Precisamos investir, precisamos fazer. E graças a Deus, então, o Brasil acordou.
né, e é falado bastante, mas ainda, se a gente for olhar na prática, cases, movimentos, aplicabilidade real, ainda muito pouco perto da necessidade. A gente tem muita coisa para se fazer, mas existe muita oportunidade também, Com certeza, né? com certeza. Eu gostaria que tu contasse assim para nós sobre justamente essa tradução da indústria 4.0 para aplicação na empresa. Quais são os principais desafios hoje? Porque uma das coisas que eu percebo assim quando a gente comenta com empresários é que ela é muito cara, ou ela é muito difícil, ou muitas vezes não tem conhecimento. Mas quem não tem conhecimento a gente deixa um pouquinho, né, de lado, porque se a gente tem que ainda trabalhar. Mas sobre essas duas vertentes, que é muito difícil ou que é muito cara? Difícil ela não é, porque assim, existem muitas tecnologias que envolvem a indústria 4.0, né? Tu mesmo no teu programa está trazendo vários pilares, isso é muito importante. E as empresas, elas têm se especializado em no máximo dois, no pior dos hipóteses, 3 pilares. Porque são várias tecnologias envolvidas e uma empresa só não consegue tocar todas. Então, assim, o que parece, eu diria que é um pouco complexo entender esse cenário no primeiro momento. Qual a tecnologia que eu preciso usar? Mas daí a gente pode dividir uma pirâmide de dificuldades, por exemplo. Tudo precisa começar com dados de produção. Com o que está acontecendo com a minha fábrica, o que está acontecendo com as minhas máquinas. Então, se tu divide isso e tu começa a pegar esses primeiros dados, analisar, entender o quanto está a eficiência de produção, por que a minha máquina está parando, será que a minha máquina está parando, primeira pergunta, ou ela está produzindo o dia inteiro? Se ela está parando, por que ela está parando? Então, entender esses que a gente pode chamar de microproblemas de uma fábrica, eles são fundamentais para que a gente possa evoluir nas tecnologias e, por exemplo, falar de análise de inteligência artificial ou então sistemas superiores de software como o MES. Eu recebi o pedido do cliente numa ponta e as minhas máquinas estarem produzindo esse pedido sem que eu encoste a mão, que é o sonho de todo mundo. Dá para fazer? Tecnologia tem, mas tem que ter aprendizado e aí isso realmente tem que buscar informação. Mas se tu dividir essa informação e dividir a complexidade das coisas, tu vê que, mas é só isso. É tão simples e realmente é simples. Né? Depois que tu mergulha e começa a entender como as coisas funcionam, tu vê que não tem nada de muito difícil. E preço disso tudo, né? Porque também existe esse paradigma, né, de que isso é muito caro e isso não é para mim, isso é para as grandes empresas. Hoje, se a gente for olhar quem está aplicando a indústria 4.0, a grande maioria, a massiva maioria, são as grandes empresas. Por quê? Porque elas têm verba disponível para isso, mas aí principalmente arriscarem. Né? Ela está precisando de uma solução, se conecta com uma startup, olha para a startup e diz, gostei, acho que pode me ajudar e vai lá e investe o dinheiro. A maioria tem funcionado. Mas existem tecnologias já tradicionais que as empresas vêm aplicando, ainda assim muito as grandes empresas, mas aí a gente cai num problema, Lili, que é quando a gente compara Brasil com o resto do mundo. Tu me perguntou, por exemplo, antes, né, como é que está o Brasil com o resto do mundo? A gente está atrasado, mas a gente se movimenta mais rápido. Isso é uma coisa legal o brasileiro, né? O brasileiro, quando eu quero isso, ele corre atrás e faz isso de uma forma bastante rápida. Mas onde é que a gente se depara? O Brasil não é um grande produtor de tecnologia, né? De hardware, principalmente, que é onde está o grande problema. A gente vê muita startup, muita gente boa na área de software, algumas fazendo algumas coisas de hardware, mas mesmo produzir hardware no Brasil também é muito caro. Então aí eu diria que é o grande problema que o Brasil precisa resolver. Nós temos que diminuir o preço do hardware no Brasil, né? Seja fabricação nacional, seja produto importado. Massivamente hoje vem do exterior esses produtos, ou vem da Europa, vem dos Estados Unidos, muita coisa com componentes da Ásia, mas é caro demais se a gente for comparar quanto o americano precisa investir pela mesma tecnologia. E essa tua experiência, né, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, porque tu tem, né, com a tua empresa, tu investiga, procura, né, faz esse processo de pesquisa das novas tecnologias e consegue, além de trazê-las para cá, mas consegue também fazer uma conexão dessas tecnologias, né? Eu queria que tu trouxesse em valores financeiros, assim, para a gente poder
ter uma ideia de quanto custa realmente para a gente poder colocar lá na minha linha de produção ou na minha empresa. Né? Certo. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um exemplo então, que eu acho que vai ajudar todo mundo a entender do que a gente está falando. Como eu falei antes, coleta de dados é super importante. Então, hoje, normalmente, como é que se faz? Os dados de produção são apontados numa prancheta, numa caneta, ou pelo operador, ou por alguém que fica circulando na área e tomando nota. Qual é a boa prática? É colocar um sistema automático de coleta de dados. Então, o que eu vou conectar? Eu vou saber se a minha máquina está operando, se a minha máquina está parada por setup, ou se a minha máquina está em manutenção, ou se a máquina está produzindo. E vou medir ou vou contar quantas peças estou produzindo. Seria o básico para a gente entender o que acontece com a máquina. Então, se a gente colocar, por exemplo, hoje 10 máquinas coletando dados, e aí hoje dá para fazer por cabo, dá, mas o legal, e assim, muita gente está migrando para usar essa solução wireless, porque daí se eu preciso fazer uma alteração de layout, as coisas ficam mais fáceis, eu preciso trocar uma máquina de lugar, preciso colocar uma máquina no meio, então uma conexão sem fio, ela é bem mais prática, né? Se a gente for fazer isso no Brasil hoje, com diversos fabricantes, 10 máquinas tu vai gastar mais ou menos uns 20 mil reais. Tu olha assim, pô, 20 mil reais é caro, é barato? Depende com o que a gente faz a relação. Vamos voltar lá para os Estados Unidos, que tu me perguntou lá fora como é que tá. Para o americano investir na mesma tecnologia, ele vai gastar mais ou menos 2 mil dólares. Ah, mas 2 mil dólares, tem o câmbio. Ah, o Brasil não paga muito mais caro. Se tu olhar por essa ótica, não. Mas se tu olhar pelo dinheiro em si, são 2 mil dinheiros americanos contra 20 mil dinheiros brasileiros. Né? Então, são 10 vezes mais, né, em dinheiro. Quando tu relaciona com o valor de mão de obra para essa mesma máquina, aí a diferença é gritante, porque um operador médio de uma máquina aí, ele ganha 4 mil dólares nos Estados Unidos, aqui no Brasil se ganha 2 mil reais. Então, se tu for olhar retorno sobre investimento em certos aspectos, tu faz com que a diferença vá para 20 vezes. E aí é que mora o grande problema do Brasil. Investir em tecnologia ainda está muito caro. E não é só a tecnologia da indústria 4.0, é qualquer tipo de tecnologia, né? Olha um computador, a diferença hoje de preço de um computador aqui e um computador nos Estados Unidos. É meio salário mínimo lá, 4, 5 salários mínimos aqui no Brasil. Então a gente tem que diminuir isso de alguma maneira. E uma dessas maneiras, acredito, e aí compartilho contigo, são políticas públicas, isso? Com certeza. E uma coisa boa que o Brasil vem fazendo, e aí muitas startups aí que tu tem entrevistado bastante no teu programa, né, eles falam muito de editais, tem muito edital de fomento, tem empréstimo subsidiado. Isso tem ajudado? Tem. Mas é sempre um dinheiro muito pequeno para a necessidade. O que a gente precisa mesmo é uma política de tributação adequada para investimento tecnológico. As empresas aqui, ninguém quer subsídio, ninguém quer uma ajudinha. O governo precisa entender que imposto sobre tecnologia faz com que a gente continue atrasado. Enquanto a gente estiver atrasado, nossa produção é menor. Produção menor é menos arrecadação de impostos na ponta. Então, abre mão de um pouquinho, e é muito pouquinho, Lili, o que a gente precisa abrir mão de arrecadação de impostos para fabricar no Brasil ou trazer da Europa, dos Estados Unidos para cá, contra o que se vai ganhar na ponta. Então o governo precisa entender isso. E aí a gente tem que atuar via política mesmo, né? E aí nós temos a Fiergs, por exemplo, que faz um movimento importante aqui no Rio Grande do Sul, CNI a nível Brasil, né? A Confederação Nacional das Indústrias, tem feito um movimento ainda lento na necessidade que nós temos, mas pelo menos há um movimento, né? Então a gente precisa acelerar isso, pegar a curva de crescimento das startups e colocar isso na força contra o governo para a gente melhorar esse ambiente. Legal, a gente precisa unir forças, né, Gil? Tanto o grupo empresarial, entidades de classe, entidades de fomento que estão atuando nesse contexto, né? A gente precisa unir forças para que a briga fique mais relevante também, tu não acha? Com certeza, com certeza. Até aproveitando, por exemplo, eu mesmo dedico uma parte do meu tempo para isso. Eu sou conselheiro na CI, no Comitê de Serviços, participo do Comitê de Pequenas e Médias Empresas da Fiergs, eu sou conselheiro do Senai e do SESI também.
E eu sempre levo esse olhar, né? O olhar de quem está numa das pontas, que é a ponta de entregar tecnologia para as indústrias, e lá os meus pares normalmente são industriários. O outro lado da moeda é quem compra a tecnologia, quem precisa produzir mais e reduzir seu custo, e eu coloco na mesa para eles o quanto realmente custa a tecnologia no Brasil, e se a gente não mudar isso, a gente vai continuar remando, vai se movimentar? Vai, mas muito devagar. Se os asiáticos, os europeus, os americanos se movimentarem rápido, a possibilidade deles nos esmagarem como indústria é relativamente grande. E aí daí que veio meu apelido, né? Eu falava isso, imagina, em 2017, o pessoal dizia, não, o Gil enlouqueceu, né? Bebeu alguma coisa e ficou louco. Não, é isso mesmo, e hoje todo mundo compartilha dessa visão de que precisamos fazer alguma coisa e tem que ser rápido. Já, né? Não é para amanhã, né, Gil? Exatamente. E todo esse trabalho que tu acabou de dizer, como conselheiro, como membro, né, dessas instituições, tudo é voluntariado, né? Com certeza, não recebo um centavo disso, né? Inclusive, acabei de vir de um outro grupo que eu participo também, que é um grupo de empresários dentro do Sindimetal, que fica aqui em São Leopoldo. Estávamos hoje no almoço com um político, um deputado estadual, exatamente discutindo tributação dentro da indústria e dentro do comércio, e o quanto isso nos atrapalha no Rio Grande do Sul, né? E aí a gente faz muita analogia Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O sistema tributário estadual de Santa Catarina é totalmente diferente do nosso hoje para a área de tecnologia. E aí todo mundo que tem empresa aqui quer vender em Santa Catarina. Por quê? Porque lá o celeiro, a quantidade de dinheiro e a vontade de investir é muito maior, porque o retorno sobre o investimento é melhor lá do que é no Rio Grande do Sul. Então a gente tem uma barreira nacional grande, mas existem algumas brigas boas que a gente precisa comprar a nível estadual, para também fazer o governo estadual entender que alguns tributos podem ser baixados a nível estadual, que vão fomentar mais investimento e vão trazer melhora para todo o ambiente industrial do Rio Grande do Sul. Legal, nós como mentores, né, Gil, sempre recomendamos, os empresários precisam estar atuantes nas instituições onde lhe pertencem, né? Então, as instituições, sejam locais ou sejam a nível regionais de estado, é importante que se faça parte para a gente ter mais voz, para se ter mais diálogo também, né? E a visão de todos, o que é bem importante, a união de forças. Isso mesmo. Legal, então vamos falar um pouquinho sobre a Spheric, que é essa tua empresa, né, que tu tem aí de automação, que é de inteligência artificial também, e tu tem outras startups que eu sei e tem várias coisas aí acontecendo, né? Mas conta sobre a Spheric e qual o papel dela nesse contexto da indústria 4.0. Certo. A Spheric, então, ela trabalha hoje são dois principais parceiros, né, a Banner dos Estados Unidos e a Turk da Alemanha. Essas empresas, elas são top 5 no mundo em tecnologia para automação industrial. E assim como eu vi lá atrás, elas também viram antes ainda de mim o quanto era importante, então estão desenvolvendo sempre produtos que agregam nas soluções de indústria 4.0. Então, o meu papel aqui é disseminar essas tecnologias nas indústrias do Rio Grande do Sul e oportunizar que elas conheçam, e eu fico bastante feliz quando elas compram, né? Porque a gente sabe que com esse produto e com o conhecimento que nós desenvolvemos dentro da empresa, eu e a minha equipe, a gente consegue efetivamente ajudar as indústrias a produzirem melhor, a terem mais informação. Então, a gente trabalha desde coletores de dados, sistemas de manutenção preditiva, né? Por exemplo, vou botar um sensor de vibração para entender se o meu motor está vibrando muito. Se é uma máquina gargalo da minha empresa, imagina quando é que esse motor vai quebrar. Tu pode ter certeza que ele vai quebrar na quinta-feira, às 3 da tarde, quando na sexta-feira eu preciso embarcar o meu maior pedido do mês. É naquela quinta que o motor vai quebrar. Então eu preciso me antecipar a isso, né? E a gente brinca também, a máquina nunca pergunta para o dono da empresa quando ela pode quebrar. Ela quebra. Então trabalhar em sistemas preditivos é uma das coisas que a gente faz bastante também. Então a coleta de dados ajuda, alguns sensores especiais também nos ajudam para isso, né? A gente atua também com alguns equipamentos de visão, né, para apoiar principalmente controle de qualidade. E agora uma das coisas que está crescendo muito é rastreabilidade dentro das indústrias. Então leitores de código de barra, leitores de QR Code, Data Matrix, também são linhas que têm bastante desenvolvimento e bastante vendas agora nesses últimos anos. E
como tu falou antes, né, eu tenho também uma outra empresa onde a gente faz uma ligação muito boa, que é o software, que é necessário, com esse hardware que a Spheric tem. Então, quando a gente mistura as duas empresas, a gente consegue entregar uma solução completa para o mercado, que pega esses dados e transforma em informação. Isso foi uma leitura que eu tive lá em 2018 e achei bem importante. Vim para o Brasil de volta, eu estava nos Estados Unidos quando eu tive essa visão, vamos chamar assim, né? Conversando com o pessoal lá de vários países do mundo. Então, uma das coisas que eu preciso realmente agradecer é que a Spheric me deu a oportunidade de conhecer países, viajei várias vezes para os Estados Unidos, algumas vezes para a Europa, me conectar com pessoas do mundo inteiro. Isso foi muito legal para me possibilitar ter mais informações de tecnologia e tentar me adiantar nesse quesito. Gil, gostaria que tu passasse aqui um recado para aquelas pessoas que têm vontade de iniciar essa jornada da indústria 4.0, querem implantar e gostariam de alguma dica. Eu daria a seguinte dica: comecem com a coleta de dados inicial, né? Entender o que está acontecendo com a tua máquina. É uma solução relativamente barata, fácil de implementar. Depois que vocês começaram a entender o que está acontecendo com a empresa, vocês vão ver o payback disso muito rápido, porque vocês vão descobrir problemas que vocês não sabem, e aí com isso já vai ter dinheiro para o próximo passo. Um projeto, a jornada Indústria 4.0, ela tem que ser partida em várias etapas. Então, comecem pequeno, continuem pequeno. Vão indo, assim você consegue realmente chegar no final dela. Legal, muito obrigada pela tua participação, pela tua entrega, por todo o conhecimento aqui compartilhado. Eu que agradeço o convite, Lili, e sempre à disposição. Legal. A Sebras projeta e desenvolve produtos diferenciados em qualidade e tecnologia. Hoje é uma das principais referências nacionais na fabricação de portas rápidas para o isolamento de ambientes com movimentação de cargas. Uma empresa ágil, inovadora e preparada para acompanhar a evolução de seus clientes. A CCV Industrial oferece soluções criativas para projetos de usinagem no segmento industrial. Possuímos larga experiência de mercado atendendo diversos segmentos. Somos uma empresa certificada com o ISO 9001, resultando em um sistema eficiente onde asseguramos a nossa qualidade, sempre com o foco voltado para o fortalecimento e transparência nas relações. CCV Industrial. Estamos aqui com Carlos Bischoff, gerente comercial da Pixforce. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Lili. Legal, então conta para nós aí o que é essa startup gaúcha que vem revolucionando esse mercado de inteligência artificial e tanta tecnologia. Conta um pouquinho para nós como surgiu a Pixforce. Legal. Bom, a Pixforce hoje, né, ela trabalha com visão computacional. Então a gente ensina para a máquina a enxergar aquilo que a gente quer extrair de informação de imagens, né, por imagens. Mas a Pixforce não começou com isso, né? A gente começou como uma startup que ia construir drones, para principalmente aplicação na área agrícola e área florestal, né, para imaginamentos aéreos, né, de grandes áreas. Porém, chegou logo no início, né, a gente avaliou que estávamos concorrendo com grandes companhias internacionais, né, que hoje estão consolidadas no mercado, com lançamentos frequentes de novas soluções, tanto para questões caseiras, né, de entretenimento, como também para aplicações profissionais industriais. E ali a gente viu, então, que o ideal seria a gente utilizar essa capacidade dessas empresas com esses drones, né, com essas
tecnologias já desenvolvidas e atualizadas constantemente e dar inteligência para elas, né? Então foi aí que a gente começou a trabalhar com a visão computacional, né, que é a aplicação de inteligência artificial para o processamento de imagens. Tá? Legal, então, mas o que é essa visão computacional? Na prática, assim, como a gente consegue visualizar isso? A visão computacional, ela é interpretar imagens, extrair dados dessas imagens, né? As imagens são dados, contêm dados não estruturados, né? Então a gente não consegue processar, né, através de uma tabela, um cálculo, fazer em cima da imagem em si. Então a gente tem que interpretar ela, interpretar os pixels, né, que compõem essa imagem, extrair esses dados, estruturar eles e então realizar as atividades, né? Então o que a visão computacional faz é desenvolver tecnologias que vão captar a imagem e também processar elas, né, para extrair então dados valiosos para os nossos clientes, né? Seja com processamento automatizado, né, seja com um pós-processamento, mas fazendo de forma que a gente consiga então trabalhar para a indústria, né, ou serviço, né, de forma que extraia esses dados e entregue para o operador, né, para a pessoa que necessita deles, algo a partir dessas imagens. Quem faz parte hoje da Pixforce? Vocês começaram como uma startup, né, com uma grande ideia aí de usar drones, mudaram na sequência e hoje quem faz parte dessa força toda de trabalho? Bom, hoje na Pixforce nós somos mais de 60 pessoas, né, desde a área de desenvolvimento, parte técnica, né, tanto desenvolvimento computacional, né, então engenheiros de software, engenheiros de computação, como a parte também técnica de infraestrutura, tá? E somos também uma equipe bastante grande na parte administrativa, né, principalmente área comercial, que continua, né, participando de muitos desafios, continua participando de muitas integrações com o mercado, para então entregar essas soluções que nós temos trabalhado. Certo. E essas pessoas todas, né? Hoje vocês são 60, mas começou com 60? Não. Começou os fundadores ali, mais uns 3 ou 4 desenvolvedores, né? E a empresa foi evoluindo ao longo desses anos, né? A empresa já tem 6 anos, tem tido um crescimento bastante considerável nos últimos anos, né? Uma constância bem interessante. E esse ano, então, chegamos nessa marca de 60 pessoas trabalhando, né? Com a questão da pandemia, a gente deu uma estabilizada por um tempinho, né? Para se adaptar, para entender o mercado também continuar fazendo a inovação, buscando a inovação através né, desses desenvolvimentos e mesmo durante o ano da pandemia a gente conseguiu crescer. Certo. E pensando assim, desse crescimento, a gente sabe que para startup esses crescimentos geralmente são disruptivos, né? Eles saem totalmente de contexto. Diz que nos últimos 4 anos vocês têm crescido 250%, é isso mesmo? Na média, exatamente. Né? Então é bastante coisa, né? Uma curva bem acentuada. Isso é um crescimento em número de pessoas, né? Mas também em número de negócios, né? E faturamento gerado também para a empresa, né? Então tem alguns projetos grandes de desenvolvimento, né? Que envolve vários sensores, várias técnicas para trabalhar, então acabam sendo projetos bem significativos, bem grandes, né? Então teve um crescimento bastante exponencial nos últimos anos, aí sim. Legal. E como parte disso, vocês também estando aí nos grandes players, né? Exato. Tu poderia trazer alguns cases, assim, que vocês já implantaram, que vocês poderiam, assim, contextualizar para a gente poder entender o que realmente, como isso se realmente efetiva, né, na realidade? Nós temos participado, né, desde a nossa criação de diversos programas de aceleração, né, com a Endeavor, com a Liga Adventure. Recentemente, né, temos uma parceria com a Venture, né, uma aceleradora aqui do Rio Grande do Sul também, no programa I/², né, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nesses programas de aceleração, a gente tem contatos, né, como tu falaste, com grandes corporações. Então, Balduco, Suvinil, Porto Seguro, EDP Energia, né, então todas essas foram programas de aceleração que nós fomos contemplados e desenvolvemos algum tipo de solução. Tá? Temos participado de 3 projetos de P&D recentes, né,
com o setor de energia, um com a Shell, né, uma grande empresa do setor de óleo e gás, então para fazer um monitoramento de vazamentos de óleo, né, uma questão ambiental também junto com eles. Então foi um projeto bem interessante que já foi concluído, né, com eles. Outro projeto de P&D muito interessante com a Eneva, uma empresa que trabalha também com a geração de energia. Então a gente desenvolveu um sistema de inspeção automática de correias transportadoras. Também é um projeto que foi concluído recentemente, já entregue, já está em operação no cliente. E hoje a gente está desenvolvendo junto com a CPFL Energia, né, uma empresa um grupo que a RGE aqui do estado faz parte, para desenvolver um sistema de um carro, né, equipado num carro multissensoriado, para fazer o monitoramento da rede de distribuição de energia. Então a gente identifica a rede, identifica a vegetação próxima e faz uma priorização das podas, né? Então identifica em quanto tempo vai necessitar realizar uma poda naquela região, né? E com isso a gente consegue priorizar a ida dessas equipes de poda para o campo, né? Não sei se tu sabe, mas a poda de árvores corresponde a 30% do custo operacional de uma rede de distribuição de energia, né? Então, se tu poda ela muito cedo, tu está gastando esse recurso de uma forma não eficiente, né? Porque não era necessário gastar ainda. E se tu poda ela muito tarde, pode ser que a árvore venha a quebrar num temporal, interrompe a distribuição de energia, né? E isso é ruim para os consumidores, no geral. A empresa recebe multas e tudo mais, né? Então, isso é algo bem crítico, né? Então, a inteligência artificial consegue, inclusive, trazer benefícios de custos, mas também de organização, para as equipes poderem se organizar de maneira mais inteligente e efetiva, diminuindo, acredito que muitos custos da empresa, não somente de deslocamentos, né, da alocação daquele pessoal. Então, são muitos benefícios. Que mais vocês já implantaram, assim? Pensando, tu trouxeste aqui um modelo de negócio bem grandioso, né? Uhum. É só para grande empresa isso? Não vem a ser só para grande empresa, mas tem que ser uma solução, né, necessariamente escalável, né, para a questão de aplicabilidade, né? Um modelo industrial, então. Um modelo industrial, né, aplicável nos 3 turnos de uma indústria, né? O que a gente consegue, na verdade, fazer com a visão computacional é tornar aquela inspeção, aquele monitoramento visual, né, que vai variar de um operador para outro, vai variar, né, de um treinamento por outro, questão de experiência, a questão de acurácia, né, no nível de precisão que tu vai ter também. E isso a gente consegue, então, transformar para um padrão que a máquina vai interpretar sempre do mesmo jeito, né, não vai ter nenhuma distração, não vai estar cansada ali na hora de fazer, né. E o pessoal, muitas vezes, né, quando a gente começa a falar disso, vai substituir um inspetor, vai substituir alguém que faça o monitoramento, né. O pessoal já vem lá, isso vai tirar o emprego de muita gente, né. Mas, na verdade, não. Ela vai estar ajudando esses inspetores, porque dificilmente a pessoa, numa aplicação industrial, vai conseguir fazer a inspeção 100%, né, dos produtos ou de uma contagem ou alguma avaliação, né. E o que a gente consegue fazer é aumentar muito esse nível de inspeções, muitas vezes chegando a 100% das imagens, né, 100% do processo, com o mesmo nível de acurácia, o mesmo nível de padrão, tá? Sempre gerando alertas automáticos, dependendo da situação, e conseguir, então, escalar essa solução para outras unidades, né, outras aplicações dentro de uma empresa. Porque quando a gente fala de modelo industrial, grandes lotes, né, vamos pensar em pequenas peças, pequenos parafusos que precisam ser vistoriados. Uhum. Então, aquela pessoa, nos primeiros 5 minutos, ela já perdeu a condição de visão também. Então, essa tecnologia, ela auxilia para esse processamento de investigação de qualidade, verificação de controles. Exatamente. A fadiga é algo que impacta muito na inspeção visual, né? E a própria, realmente, experiência e a disposição até, né? Daqui a pouco a pessoa dormiu mal durante a noite, né? E vai trabalhar no outro dia, ou brigou em casa, né? Está cansado, tem outros problemas. E uma inspeção de qualidade, ela é impactada por esses fatores, né? E a inteligência artificial não deixa isso acontecer.
Mas como eu estava falando, né, o pessoal fica com medo que vai substituir esse inspetor, na verdade não. Ele vai entregar a informação, né, adequada para esse inspetor, então, tomar as providências necessárias. Né, tem que recalibrar uma máquina, bom, essa pessoa vai lá recalibrar ela. Tem que parar, né, por alguma emergência a linha toda, e essa pessoa vai lá, então, fazer isso. Né. Não vai substituir, mas vai dar daqui a pouco uma outra função, uma outra aplicabilidade, para que a pessoa em si use o seu conhecimento técnico, né, para corrigir, para tornar o processo melhor. Claro, quando a gente pensa em geração de valor, é isso que a gente vai fazer, então, né? Alocar aquela pessoa para alguma atividade que realmente traga um valor melhor para a empresa, né? Um retorno melhor para a empresa, utilizando o seu talento e toda a sua expertise em outras tarefas. Bacana, Exatamente. né? É importante a gente ter essa visão de que as máquinas, elas estão vindo para auxiliar. E eu vejo que tu trazendo agora essa parte de identificação de peças, né, com a visão computacional. Então, a gente tem um processo mais rápido, né, nesse contexto de gestão de qualidade, de identificação e controle. E também a alocação do profissional numa área que ele possa realmente agregar mais para a empresa também, né? Exatamente, exatamente. E uma aplicação até que tu comentaste, né, de onde é aplicável isso, hoje nós temos um sistema que é o PixCount, que é um sistema de contagem de peças, de produtos, né, onde a gente desenvolveu um sistema de uma indústria da área fumageira, né, que produz filtros de cigarro, e eles produzem caixas com 5.000 filtros. Imagina ao longo do dia quantos 1.000 filtros são produzidos. Né? E a questão deles precisava contar quantos filtros tinham nessas caixas. E era feito de uma forma amostral, né? Uma pessoa pegava 2 caixas dessas durante o dia e contava se tinha 5.000 filtros ali dentro. Pensa na falta de objetividade e eficiência desse processo. Né? Então a gente colocou, né, aplicou uma câmera fixa no processo e conseguiu disponibilizar para eles, então, uma contagem de 100% do lote, né, com uma acurácia de 99%. Então, chega no final do dia, eles sabem quantos 1.000 filtros foram produzidos diariamente, né, e quantos que tem naquele lote específico. Né? Isso. Carlos, demora muito a implantação dessa tecnologia na empresa? Depende um pouco, Lili. Ela é um processo um tanto quanto complexo, né, porque a gente tem que entender profundamente qual é que é a necessidade do cliente, o que ele quer realizar, né, com a visão computacional, porque como eu te dei exemplo de contagem, né, tu comentaste antes também a questão de qualidade, a gente tem que entender o que o cliente quer, né, com isso, se já tem um processo de geração de imagens ou se tem que começar do zero, né, então instalar um equipamento para aquisição das imagens. Então, a gente precisa entender a real necessidade do cliente. Tá? A partir disso, então, a gente entendendo isso, a gente vai ver, então, se já tem um equipamento instalado, se ele já tem um dataset para treinamento da rede neural. Esse dataset é algo fundamental, né, para toda inteligência artificial, independente da área que esteja sendo aplicado. Nós, no caso, aplicamos inteligência artificial ao processamento de imagens, né? Mas a questão do banco de imagens, né, o dataset de treinamento, ele é fundamental, porque a gente vai ter que treinar ele para reconhecer, tu falaste ali de um parafuso, né? Então a gente vai ter que reconhecer ele para um parafuso. Se aparecer só a porca do parafuso, o sistema não vai saber o que é, né? Ele vai estar treinado para reconhecer um parafuso. Né? Pegar um exemplo mais cotidiano, né? A diferença entre um cachorro e um gato. Se a gente treinar o sistema com imagens de gato e ele vê um cachorro, ele não vai saber que é um cachorro, ele não vai saber que é um animal, não vai saber nada. Ele simplesmente não reconheceu o gato. Então não é um gato aquilo ali. Né? Se for uma imagem de um gato, beleza, é um gato. Então isso que a gente tem que entender, tem que gerar o dataset com aquelas câmeras, né, para o processo específico. Muitas vezes a gente tem que sugerir algum tipo de adaptabilidade do processo produtivo, né, porque a gente precisa de alguns padrões, entender velocidade de captação de imagens. Então é algo bem complexo. Um sistema, né, pode variar, algumas coisas que nós já temos mais ou menos prontas, desenvolvidas, né, podem ser aplicadas em 1 mês, 2 meses, já está funcionando. Pode gerar, né, até 18 meses, né, 1 ano e meio aí de desenvolvimento de um sistema do zero para fazer uma aplicação. Então é algo bem complexo de se entender,
tá? Mas a gente trabalhando, né, entendendo bem, a gente consegue então orientar a melhor forma de se aplicar isso nesse processo. Mas depois de identificada essa parte, é só tocar e ela funciona tranquilamente. Exatamente. A grande questão da inteligência artificial é a escalabilidade disso, né? Então, no momento que ele tem, né, a gente desenvolve um projeto para identificação de qualidade de um determinado produto, tá? No momento que for atualizado esse produto, né, tiver uma nova versão dele, a gente tem que coletar novas imagens, treinar o algoritmo novamente e ele vai começar então a trabalhar dessa mesma forma. Ou pegar todo esse desenvolvimento e aplicar numa segunda unidade da empresa, né, que produz em outro local. Também deve ter alguma divergência de cenários, né, nenhum, por mais que produza o mesmo produto, nenhuma linha de produção é exatamente igual à outra, né? Então vai ter algumas adaptabilidades, algumas necessidades de retreinamento da rede, mas a vantagem da inteligência artificial é essa, né? É um produto escalável mundialmente. Certo. E ela se conversa, essa tecnologia, com outros softwares que a empresa já pode ter ou tem que ser um específico para essa atividade? Não, normalmente a gente desenvolve APIs, né, para conexão, né, com integração com outros sistemas ERP da empresa, justamente porque o nosso software, né, o nosso algoritmo que interpreta a imagem, vai gerar dados e esses dados então levam para o ERP da empresa ou fazem alguma ação, né, gerar um alerta, né, fazer alguma parada de sistema em si, né, então ele gera integração com diversos outros sistemas, né. A gente sabe que a implantação de qualquer software na empresa, ela tem tem seu ônus e tem seu bônus, né, Carlos? Quais são as principais dificuldades de implantação dessa nova tecnologia? A principal é a questão do processo em si, né? A gente tem que avaliar se já é um processo que adquire imagens, que tem câmeras, né? Se a gente vai usar essas câmeras ou não, a gente vai ter que fazer um novo processo de aquisição de imagens, dependendo do nível se a qualidade que é necessário, né? Então a gente tem que fazer daqui a pouco uma cabine enclausurada ali, que por volta de uma esteira, alguma coisa assim. Então talvez, né, necessite de alguma adaptabilidade do processo produtivo em si, né? Falando de indústria, falando de outros serviços aí, como a gente também trabalha com processo de inspeção de campo, né, utilizando drones, também tem que ter um treinamento do operador, né? A gente busca normalmente dar automação para o drone também, para que não tenha um nível muito grande de necessidade de treinamento, né? Nossos sistemas que nós estamos desenvolvendo, simplesmente posiciona o drone e aperta o play ali e ele sai voando para onde tem que fazer, adquire a imagem que tem que fazer, né, para depois ser processada essa imagem. Então, a gente tenta diminuir ao máximo essa necessidade de muita adaptabilidade, mas normalmente alguma coisa é necessária, né? Acredito que em função dessa solução que vocês trouxeram para o mercado, outros problemas vocês acabaram abraçando também. Então, vocês criaram uma nova spin-off que surgiu de acordo com a necessidade do mercado. Tu pode contar um pouquinho para nós como foi essa nova diretriz, essa nova startup que foi criada? Na verdade, não é só uma, tá? Muito bem. A Pixforce, tá, ela se organiza como uma desenvolvedora de novas soluções, tá? Então, a gente tem uma vertical interna que nós chamamos de Pix Labs, que é o nosso laboratório de desenvolvimento. Então, quando vem uma demanda nova de mercado, né, ou desses desafios, né, das aceleradoras que nós participamos, trazendo algumas demandas que nós não conhecemos, né, a gente leva o Pix Labs, entende o que é necessário e desenvolve, então, essa solução. Desenvolvida a solução, a gente tem alguns caminhos, né? Por exemplo, o sistema de contagem, o sistema de detecção de EPIs, esses são produtos que nós desenvolvemos e estamos levando para o mercado como Pixforce. Então, são produtos Pixforce. Tá? Alguns outros soluções surgem, então, essas verticais, surgem joint ventures, né? Que é o caso da AssertPix, que é uma joint venture que nós temos com a Assert, né? Que é uma empresa que faz a documentoscopia, então ela avalia a questão de fraude de documentos, né? Principalmente em transações bancárias. Então, é uma joint venture, né? Nós somos sócios da Assert e estamos levando essa solução para o mercado que faz a avaliação, né, por imagens da questão de fraudes de documentos, né? Então, esse é um segmento.
Uma outra vertical interna da PixForce é a DeepTrack, né, que é uma solução para o setor de mineração, que tem a inspeção com drones de correias transportadoras, questão de uso de câmeras para volumetria de caminhões, e também temos uma outra vertical para o setor elétrico, que é a PixGrid, onde eu estou atuando com maior foco, né, que é são um conjunto de 3 soluções, né, que fazem tanto a inspeção de linhas de transmissão, como inspeção também em redes de distribuição, né, que é o caso daquele carro que eu lhe comentei antes, né, que vai fazer a inspeção de redes. Hoje nós temos, então, para a inspeção de linhas de transmissão, a utilização de drones para a inspeção da linha em si, né, dos elementos, da estrutura da linha, e trabalhando, então, para desenvolver a inteligência artificial que vai interpretar essas imagens. E estamos também com uma solução para monitoramento de fraudes de energia, né, que é o vulgo gato, né. Então, essas ligações clandestinas, a gente consegue fazer um monitoramento por satélite de onde tem a maior probabilidade de ocorrência, né. Então, essas verticais, o que a gente consegue com elas é entender o mercado em si, né. Então, a gente está tendo um aprofundamento muito grande no setor elétrico, né, conhecendo as suas dores e trazendo, então, para eles essas soluções para essas demandas que nós já conhecemos, né. Nossa, muitas soluções ligadas à tecnologia, trazendo aí muitos benefícios, né, para a sociedade, porque essa questão do gato, alguém paga a conta, né, Carlos? Todos nós. Isso já é chamada perda não técnica, né, perda comercial. Ela já está embutida na nossa conta, né. A empresa tem um determinado montante ali que ela pode embutir na nossa conta. Hoje no Brasil, em torno de 14% são perdas, né? 14% da energia gerada ela é perdida. Em torno de 7% vem de ligações clandestinas, tá? Isso são em torno de 8 bilhões de reais por ano de perdas comerciais, né? Perdas por gato, ligações clandestinas. Né? É muita coisa, né? Legal. Pelo 2º ano consecutivo, vocês estão em primeiro no ranking das startups aí em visão computacional. É isso mesmo? Na verdade, o ranking da CEM Open, né, é um ranking que nos atualiza perante a interação com o mercado, né. Então, 2020 foram avaliadas mais de 13 mil startups em relacionamento com grandes corporações. E, na verdade, visão computacional, nós ficamos em primeiro no ranking de 2018, 2019. 2020 foi extinguido, né, o ranking visão computacional, mas ele foi englobado no de inteligência artificial, que nós também ficamos em primeiro lugar. Então, nós hoje somos a número 1 em inteligência artificial do Brasil, né, pelo ranking da CEM Open. Legal, uma startup gaúcha desbravando aí, né, com bastante tecnologia todo o país. Futuro, né? O que vocês estão pensando, assim, já que o crescimento exponencial de vocês nos últimos 4 anos de 250% já nos dá uma tendência de muito crescimento ainda, né? Não, com certeza. Agora, na verdade, é a hora de consolidar essas soluções que a gente está trazendo para o mercado, né? Tanto para a indústria como PixForce, sistema de contagem, sistema de detecção de EPIs, inventário de ferramentas, né? Como as nossas verticais, né? A PixGrid está entrando forte aí no setor elétrico, né? A gente tem parceiros, né, na aceleração, né, como a Venture, que é a nossa aceleradora, é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul também, junto nesse programa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi ao quadrado. A DeepTrack também dentro do setor de mineração. Então nós temos vários setores importantes da nossa economia, né, com soluções para todos esses, e agora é questão de se consolidar nessa aplicação dessas soluções no mercado. Né? Gostaria que tu passasse aqui um recado, então, para aquelas startups que estão começando, né? A gente sabe que tem muita dificuldade, mas que, pelo visto, não dá para parar no meio do caminho, né, Carlos? Vocês são um grande exemplo para isso. Então, gostaria que tu passasse uma mensagem inspiradora, né, para aqueles que estão iniciando. Legal, pessoal. Bom, a grande questão é entender o mercado, né? As startups normalmente começam tendo uma ideia, né, muito boa, e a gente comenta bastante nesse ramo, né, nessa comunidade de todas as startups, que na verdade uma inovação, né, que não vai gerar um resultado
na verdade, ela não passa de uma invenção, né? Então, dessa ideia, ela tem que gerar uma inovação que realmente vai gerar resultado para o mercado, né? Só que isso, para gerar um resultado, então ela tem que ter uma necessidade do mercado, ela tem que ter uma oportunidade de mercado. Então, a gente tem que ter essa aproximação do mercado justamente para não ter um investimento muito grande, desenvolver a solução, né, batalhar, trabalhar lá né, meio ano, um ano para desenvolver uma solução, ela está pronta, agora eu vou para o mercado ver quem é que quer comprar de mim. Não, começa com uma ideia bem mais simples, leva para o mercado. Vocês precisam disso? Ah, não precisamos bem disso, mas tem que ser uma coisa semelhante, assim, assim. Bom, entendam o mercado, né? Muitas vezes a gente fala, né, de pivotar a solução, né, pivotar a startup como um todo. E eu já vi várias que pivotaram 1, 2, 3, 5 vezes, né? O caso da Pixforce no início, né, que era para construir drones, pivotou e foi trabalhar com inteligência, né? E hoje, né, como falaste, a gente é número 1 do Brasil em inteligência artificial. Então é isso, né? Entender o mercado, entender o que o mercado está trazendo, o que o concorrente está trazendo, se tem demanda para isso, né? Para então levar uma solução para uma necessidade, né? Para uma dor de mercado. Não simplesmente trazer uma ideia nova, né? Uma invenção aí que foi feita. Né? Legal. Agradeço muito a tua participação aqui, mando os parabéns à toda a equipe, estamos muito orgulhosos, né, pela construção e pela jornada. E, por favor, mande um contato aí para quem tem interesse em entrar em contato com vocês. Legal, pessoal. Lili, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar participando desse programa aqui, a Quarta Revolução. Acho que é muito importante para toda a comunidade gaúcha aí, né, e do mundo que vai estar acompanhando isso. Então, muito obrigado mesmo, tá? E quem quiser conhecer um pouco mais, acompanhe a Pixforce nas nossas redes sociais, né? A gente está presente muito fortemente em todas as nossas redes sociais. Acompanhe o nosso site, pixforce.com.br, e também a pixgrid.ai, né, onde a gente traz todas as nossas soluções para o setor elétrico. Ok, muito obrigada e até o próximo encontro.